Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Agradecemos, Senhor, Teu concurso e o concurso dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa, nesse trabalho. Pedimos, Senhor, que nós possamos assimilar o máximo que for possível dos ensinamentos desta obra, em especial dos ensinamentos da noite de hoje, que nós possamos colocar em prática para o nosso proveito material, proveito espiritual. Nós pedimos, Senhor, nesse instante, que também derrame sobre toda a humanidade, neste momento que está passando por uma fase muito difícil, e que todos nós, Senhor, sejamos agraciados pela Tua bênção, pela Tua paz, pela Tua divina misericórdia. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos que Tu possa também derramar a Tua mão benéfica, o Teu Espírito magnânimo, sobre a nossa companheira que está passando por uma fase que foi acometida pela Covid, nossa companheira Marluce, que ela se recupere, Senhor, o mais rápido possível, porque Tu estás no nosso comando, no comando do planeta. E assim, nesse estado de alegria, paz, tranquilidade e harmonia, pedimos a permissão para iniciar o trabalho da noite, rogando que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, nós vamos continuar com o item do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Tormentos Voluntários. Leitura. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Bom, aqui, ó, o espírito que assinou a mensagem, Fenelon, ele nos adverte que é sempre rico aquele que se contenta com o que tem. Não fica desejando o que é do próximo, qualquer que seja a coisa do próximo. Porque às vezes a gente deseja a casa, deseja o carro, deseja a mulher, deseja o marido, deseja o penteado, deseja a saúde, a riqueza, o corpo belo de fulano, etc, etc. E a gente, por conta disso, muitas vezes acaba atrapalhando a nossa evolução. E ele está nos recomendando, está nos instruindo de que feliz aquele que se contenta com o que tem. Se eu não sou bonito, eu devo me amar a si mesmo. Por quê? Porque um dos mandamentos do mestre é amar a si como amar o próximo, ou ama o próximo como a si mesmo. Então, se a gente não se ama do jeito que é, como é que nós vamos amar o próximo? Amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós precisamos gostar, em primeiro lugar, de nós mesmos. Se a gente se gosta, a gente está feliz. E a gente passa a olhar o outro de outra forma, com uma outra disposição, com outro olhar. Então, sejamos felizes com aquilo que nós temos, porque nós merecemos apenas aquilo que nós temos. Se Deus nos deu um pouquinho mais, merecimento nosso.
E o que a gente tem que fazer? Agradecer aquilo que nós temos, agradecer os bens materiais, os bens espirituais, e um dos bens que nós temos nada mais é do que o nosso corpito, esse corpito lindo que a gente sempre cuida o dia todo, todo dia. Então, feliz, né? Rico é aquele que se contenta com aquilo que tem. Algum comentário? Alguma pergunta? Não, está ótimo. Marluce está entrando, viu, o Silvanilde? Isso, Valdirene. Acabou de entrar. Nossa, que bom. Que bom. A desgraça real. Boa noite, Marluce. Prazer em revê-la no grupo. Prazer em Boa tê-la aqui. noite, gente. Boa Vou noite, ficar querida. só Boa ouvindo, tá? Ok. Nós já Tá fizemos bom. uma precezinha aí para você. É. Que Jesus lhe proteja de todos os Muita problemas. gratidão. Todos os problemas, para que, né, você esteja novamente na ativa, tanto na ativa espiritual quanto na ativa material. Então, agora nós vamos passar para o item A Desgraça Real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Olha só que coisa mais interessante. A mensagem nos adverte, né, que as desgraças reais a gente não percebe. Desgraça real a gente não percebe. E que uma coisa que acontece, como por exemplo, que ele falou aí, uma tempestade que vai varrer, ou seja, uma doença que vai varrer ao nosso corpo, que vai nos moldar o caráter, moldar a alma, é muito mais proveitoso, porque este lavar, varrer a nossa alma através dos sofrimentos e das dores trarão resultados futuros bem promissores. E quantas vezes as alegrias que a gente tem, momentâneas, nos tornam desgraças reais depois. Então, por exemplo, os nossos defeitos,
aqueles defeitos mais graves que nós alimentamos. Aí a gente, né, alimenta esses defeitos e diz que esses são felicidades, algo que bom. Mas ele está dizendo o seguinte: o resultado, a gente sabe quando uma coisa é boa, quando o resultado é positivo. Quando o resultado é negativo, aí a coisa complica. Então, a gente muitas das vezes acha uma desgraça que não é verdadeiramente uma desgraça. Então, ele dá vários exemplos aqui de desgraças, né? Vários exemplos. E, no final, ele diz que não são verdadeiramente desgraças. E a gente deve olhar o resultado de todos esses problemas e, se o resultado, apesar dos problemas serem negativos, se resultar em algo bom para nós, isso sim não pode ser considerado desgraça. Ou seja, nós estamos passando por uma pandemia terrível, que muitos de nós achamos que é uma desgraça humana, uma desgraça mundial. Mas não. A pandemia nada mais é do que um problema que vai arejar o ar vibratório do planeta. Porque, no momento, a vibração planetária está pesada, grosseira, enegrecida. Mas o resultado desta desgraça, entre aspas, vai trazer algo extremamente positivo para a humanidade. Vai liberar ou vai afastar este ar deletério e pesado, psiquicamente falando, do nosso planeta. E aí, o ar psíquico, o ar espiritual, vai estar muito mais gostoso de a gente inspirar. Então, eu sempre falo isso nas reuniões, porque vira e mexe, a gente volta a este mesmo assunto. Deus permite um monte de coisas negativas para a humanidade. Falando coletivamente e individualmente. Mas Deus permite porque Ele sabe que estas coisas negativas vão resultar em algo extremamente positivo. E isto justifica a sua justiça. Mostra o quão Deus é justo conosco. Então, graças a Deus, nós temos as nossas vicissitudes, porque são elas que vão moldar o nosso caráter, burilar o nosso espírito ainda grosseiro em imperfeições, até chegar realmente à evolução. Esta é a mensagem do item 24, que fala a respeito da desgraça real. Alguma pergunta, algum comentário? Não. Então, vamos. Estou gostando. Então, vamos. Por exemplo, a minha doença, a doença que eu descobri do CA, para mim foi uma bênção. Olha só. Não foi ruim. Lógico. Porque no momento foi muito difícil quando eu estava com diagnóstico. Sim. Mas eu dormia muito pouco, eu vinha 2 vezes em casa na semana, eu estava com 3 turmas de aluno monitorando, e ainda tinha meus plantões nos hospitais, e ainda fazia extra, comia mal. Hoje,
eu durmo 8 horas de sono, mudei minha alimentação, faço atividade física, aprendi a me cuidar, entendeu? Então, hoje, assim, a minha qualidade de vida eu sei que vai mudar, já mudou completamente. Perfeito. E se eu não tivesse tido esse diagnóstico, com certeza eu não teria mudado. Eu teria continuado no mesmo ritmo até não aguentar mais. Que eu vinha em casa 2 vezes na semana, 3 vezes. Tá Então, vendo? é como o senhor disse, às vezes uma coisa que é ruim, mas depois a consequência é uma bênção. Aí sim, é isso mesmo. Então, presta só atenção. Quanto mais amargo o remédio, melhor é a cura. Melhor é a cura. Sim. Quer ver uma coisa? A gente é feliz e não sabe. Esta semana, eu me vi aperreado. Olha só. Terça-feira, às 4 horas da manhã, eu acordei para ir ao banheiro. Fazer xixi. Quem disse que saiu? Eu digo, e agora? Quem disse que saiu? E eu fiquei preocupado, lógico. Lógico. Preocupado. E com a cirurgia que fez? Pois é, fiquei preocupado. E agora, o que eu vou fazer? Coincidiu que a mulher também levantou para ir ao banheiro. Eu perguntei para ela, você vai sair muito cedo hoje? Ela disse, vou. Eu disse, não saia não. Você fique com a nossa filha Nicole, porque eu preciso ir ao hospital com urgência. Ela disse, que foi que aconteceu? Eu relatei. Ela disse, ah, tá. Pois é, eu não vou sair, vou ficar com a moça, quando você for, vai lá. Resultado. Cheguei lá, fazer ficha, esperar, aguardar o médico atender. Aí, quando aguarda o médico atender, vai fazer exame de sangue e não sei o quê. E queria fazer exame de urina. Não, mas como? Não dá para fazer exame. Ah, com a bexiga cheia. Pois é, com a bexiga cheia. E, Meu com a Deus. bexiga cheia. E nada. Muito bem. Resultado. Até quase meio-dia, eu fiquei nessa agonia. E aí, Jesus. a médica recomendou sondar para poder fazer o exame. Ou seja, lá para meio-dia, eu entrei numa salazinha, juntamente com uma enfermeira, e lá, todo envergonhado já, né? Lógico, envergonhado. Ela disse, olha, abaixa as suas calças, fica até aqui no meio das pernas, suspenda aí um pouco a blusa, a camisa, e eu todo envergonhado, lógico, né? Aí, resultado. Aí ela tá virada para fazer aquele negócio lá, fazer não sei o que lá que ela estava fazendo, depois que virou para fazer o procedimento. Aí, quando ela foi fazer o procedimento, ela disse assim, seu Rubem, com licença. Eu digo, tá bom, com licença, tá certo. Fez o procedimento. Ah, Maria, que alívio. Eu não imagino que alívio. Que alívio. Então, aí eu estava imaginando, depois do caso passado, eu fiquei pensando, mas peraí, eu reclamava que tinha um tempo que eu estava urinando com dificuldade, mas estava urinando. E aí chegou uma oportunidade em que eu vi que o negócio estava mais complicado. Ou seja, urinando com dificuldade, mas urinava, era muita felicidade em relação a urinar de jeito nenhum. E aí acontece de todo esse tipo de coisa. A gente tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa para agradecer, apesar de, por exemplo, a gente não
não enxergar bem, mas usa óculos e enxerga alguma coisa, do que ficar cego. Verdade. E a gente Olha, agradece ou não? Não agradece. Diga. verdade. Quando eu era supervisora de alunos do ANANED, de técnico de enfermagem. Mas eu sempre trabalhei no centro cirúrgico, posso dizer assim, que eu tenho 25 anos de centro cirúrgico. Aí eu peguei uma turma de aluno para ir para as enfermarias. Seu Rubens, eu fui, mas eu fui brava. Assim, eu fui chateada, entendeu? Porque lá na escola eu disse que eu ia ficar com aluno de centro cirúrgico, não de enfermaria. Mas fui, né? Que 2 turmas. Num desses plantões, eu conheci uma colega enfermeira, que hoje é uma irmã querida do meu coração, a enfermeira Francisca. Ela trabalha no HTO e trabalha no geral. E a gente começou a ser amiga. 2 meses depois, a gente, assim, desenvolveu uma amizade tão gostosa que parecia assim, que a gente se conhecia há muito tempo. Primeiro porque eu tenho experiência em centro cirúrgico, não em enfermaria. E ela sabe tudo de enfermaria. Então, eu me apadrinhei logo com ela, porque tinha muita coisa que eu sabia porque eu fiz a faculdade, mas na experiência eu não sabia. Eu sabia centro cirúrgico. Certo. Aí, 2 meses depois, eu tive o diagnóstico de câncer. Aí um dia eu estou lá com os alunos triste, aí era o plantão dela, ela disse, amiga, o que que tu tem? E eu contei para ela chorando, ela disse, não chore não, mande seus exames para mim agora, e eu sem saber nem o que eu ia fazer, por onde que eu ia começar. Ela disse, eu vou mandar você agora para o geral, não chore não. E foi, de fato, ela mostrou meus exames para o doutor Bucão, no outro dia o doutor Bucão disse que era para eu estar lá no geral, eu sem ficha, sem nada, que é uma dificuldade para a gente entrar no geral. É uma fila, é uma burocracia. Depois que está lá, tudo bem. Pois olha, ela saiu do plantão, ela disse, eu vou ficar com você não tem filho, eu vou ficar até ver. Essa plantão ficou comigo e hoje, graças a Deus, 1 mês depois eu estava já na sala de cirurgia e fico pensando, Deus realmente é maravilhoso. Se eu não tivesse ido para aquela enfermaria, eu não tinha conhecido ela e não tinha tido toda essa facilidade para me fazer minha cirurgia. E ela nunca ia para o centro cirúrgico, porque o setor dela é enfermaria. E eu jamais iria para uma enfermaria, porque meu setor era centro cirúrgico. Mas Deus proveu que eu precisei ir para a enfermaria, mesmo achando ruim. E hoje eu agradeço por eu ter ido lá e ter conhecido ela, e ela foi assim uma irmãzona para mim, através dela que eu consegui ser hoje paciente do geral, fazer todo o meu tratamento que ainda estou fazendo. Então, realmente, é muita coisa que a gente tem que agradecer a Deus. Porque não é coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. Não é por acaso. Não. Não é por acaso. Não. Então, a gente percebe que Deus nos encaminha pelos rumos mais complicados, às vezes, justamente para nos socorrer lá mais na frente. E aí é na hora mais difícil que a gente pensa assim, por que está acontecendo comigo? A gente ainda vai reclamando, na realidade é uma bênção. É uma bênção. Mais na frente se torna uma bênção. É uma bênção. O que você está falando é verdade. O que a gente tem que, depois de analisar essas situações que a gente passa, que vai trazer resultados positivos para nós, o que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus. Agradecer. Agradecer sempre. Estar gratos eternamente a Deus, porque Ele sabe nos conduzir. Ele é que sabe o caminho que a gente deve seguir e percorrer para chegar àquele objetivo que Ele quer, não é o que nós queremos. Apesar de muitas das vezes o caminho que a gente trilha não é lá muitas coisas, né, de bom, não. Mas, no final, vai dar resultado positivo. Esta é que é a grandeza e misericórdia de Deus para conosco. A gente é que não entende, não compreende os desígnios de Deus. Ele está todo o tempo do nosso lado nos ajudando, e a gente é filho rebelde. Filho rebelde. Bom, então vamos lá. Terminando de ler o textozinho, bem aqui. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, né? Antes uma felicidade
do que uma infelicidade. Daí, ó, o exemplo. Tempestade arranca as árvores, mas saneia o ar. É a mesma coisa da nossa Covid-19. Arranca a tempestade, ou seja, mata um monte de gente. Varre o planeta dos miasmas pesados e grosseiros. E aí o planeta, depois dessa pandemia, deve ficar, com certeza, com ar espiritual muito mais rarefeito. O objetivo é esse. Apesar da gente não gostar da situação, mas a situação é necessária para que a gente fique melhor daqui a algum tempo. Continuando a leitura. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama de infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Pronto. Ele, nesse parágrafo aqui, ele resume tudo. Resume tudo. Ou seja, todas as nossas dificuldades, todas as nossas vicissitudes neste corpo material, que a gente passa com um sufoco danado. É só morrer o corpo, acabou tudo. E aí, depois disso, a compensação no mundo espiritual. Que maravilha, né? É aquela história do remédio amargo para curar uma doença grave. Quanto mais grave, mais amargo é o remédio. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, a satisfação louca da vaidade. Vamos só repetir o texto. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O que ele está dizendo aqui, ó. A infelicidade é a alegria. Essa alegria é passageira. É o prazer. Qual é o prazer que ele está falando aqui? O prazer das tentações, da bebida, do fumo, da comida, do churrasco, das festas. A gente acha tudo isso uma felicidade. Andar atrás, muito atrás de dinheiro, dos bens materiais, que a gente acha que é uma felicidade, no final, a gente vai perceber que é uma infelicidade para nós. Porque a partir do momento que nós alimentamos estes prazeres, estas vaidades, estas alegrias efêmeras, os nossos espíritos se diminuem, vamos dizer assim, os nossos espíritos se atrapalham cada vez mais no que diz respeito à evolução. Diz respeito à evolução. Então, a felicidade nada mais é o contrário disso. A felicidade, o contrário disso, é um sofrimento, as dores que a gente passa, e estas sim vão nos trazer uma felicidade verdadeira.
mais cedo ou mais tarde. Então, precisamos compreender isto, que os Espíritos, que o livro está nos recomendando. Alguma pergunta, algum comentário de alguém aí? Se não, vamos prosseguir. Continuando o texto. Esperai, vós que chorais. Olha o alento que ele dá aqui para os sofredores. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Eita! Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É porque os sofrimentos trarão os consolos verdadeiros consolos. Então, é este o ensinamento. Continuando. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob as verdadeiras prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Ele está dizendo que o Espiritismo é algo que vai clarear a nossa visão, vai nos dar um rumo direito, certo, para a gente seguir e diminuir os nossos sofrimentos. Ou seja, que ele vai nos dar o roteiro para que a gente encontre a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é da Terra, né? A felicidade real não é da Terra. Quando disse Jesus, meu reino não é deste mundo, é porque ainda este planeta é um planeta de provas e expiações, que existe muito sofrimento. E no reino de Jesus não tem sofrimento. Não tem vicissitudes, não tem dificuldades. Mas, para chegar a este reino, é necessário fazer o quê? Seguir os ensinamentos que ele mandou, que ele nos dá, através do seu evangelho e da doutrina espírita que a gente está abraçando agora. Continuando a leitura. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor e com glória? Olha só. Não importa que a gente perca uma porção de coisa. O importante é ser vitorioso. Não importa que a gente perca as armas, bagagens, uniforme e até o corpo, desde que a gente saia vencedor. Desde que a gente saia vencedor. E isso é o que importa para nós. Continuando a leitura. Quem importa o que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Olha aqui, ele está só confirmando. Quem importa que a gente perca a riqueza, inclusive o corpo, ou seja, através da morte,
mas que chegue glorioso no reino dos céus. É muito mais interessante. Mais interessante. Então, o importante é isto aí. Outro item. A melancolia. Vamos reflexionar um pouquinho agora sobre a melancolia. Alguma pergunta, algum comentário com relação ao que foi lido anteriormente? Não. Então, vamos continuar. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Resposta. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Bom, o nosso corpo é uma prisão. Isso aí é ponto passivo. Nosso corpo é uma prisão, né? Quando nós saímos do corpo, nós estamos libertos. E com essa liberdade nos dá a felicidade no plano, uma maior liberdade, logicamente, no plano espiritual. E como a gente não está liberto ainda, a gente se entristece. A gente se entristece. É como se, por exemplo, a gente fosse condenado a viver 30 anos preso. Nós já passamos 20, está faltando mais 10. Algumas vezes a gente desanima porque a nossa liberdade ainda está um pouco distante de acontecer. Assim também ocorre conosco no corpo material. Nós estamos presos ao corpo e temos um prazo para ficarmos nele. E que a gente não pode antecipar esse prazo. E como nós não podemos antecipar esse prazo, a gente se entristece, porque a gente gostaria de já estar liberto, já estar livre. Por isso a gente se entristece algumas vezes. Uma angústia, né? Uma tristeza se apodera de repente de nós, e às vezes a gente nem sabe por qual motivo isso está acontecendo. Mas a explicação está bem aqui, né? E que nós já falamos. Continuando a leitura. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então, a gente deve aguardar pacientemente, né? Pacientemente, até chegar a hora certa. Até chegar a hora certa. Mas até chegar a esta hora certa, Deus nos envia alguns espíritos para nos orientar, para nos intuir o caminho verdadeiro, para que a gente não fique
entristecido de todo. Então, Deus nos ajuda de todas as formas, dá todos os meios possíveis da gente evoluir sem o tal de sofrimento. O problema é que nós somos tão imperfeitos que a gente prefere as coisas do mundo, os prazeres materiais, aos prazeres do espírito. Este é que é o nosso grande problema. Mas essa preferência nossa é exatamente por conta desta nossa imperfeição e de quanto tempo a gente alimenta estes defeitos em nossas reencarnações. Continuando a leitura. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo de provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais e que, jubilosos, por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, olha só. No decurso dessa nossa missão, aliás, missão nós temos várias, um monte. Nós somos profissionais, nós somos donos de casa, donas de casa, nós somos pais, somos mães, somos filhos, e cada uma destas funções são missões menores, em que a gente vai cumprindo cada uma delas para juntar como se fosse uma missão única, uma ocupação única. E que nessas missões, as desilusões, as inquietações, as tribulações, os sofrimentos, se nos ocorrerem, que tenhamos paciência para suportá-los, a fim de que nós sejamos glorificados no mundo maior, após o término da nossa missão, ou seja, o término da nossa encarnação na Terra. E depois disso, nós estaremos aptos a ir ao plano espiritual e nos encontrarmos com aqueles que mais amamos, os nossos familiares, que já partiram antes de nós. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Bom, então a mensagem de François de Geneve e Bordeaux, que trouxe a mensagem para a nossa reflexão sobre melancolia, que a gente está acabando de fazer comentários sobre ela, a mensagem. Provas voluntárias, outro item, o verdadeiro silício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Que maravilha isso aqui.
Então, olha só, todas as nossas provações, além de outras coisas, elas têm de o dom de instigar, desenvolver a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. É um treino. Aliás, quer ver? Presta atenção numa coisa, preste atenção numa coisa. Nós estamos passando pela pandemia, né? Todos nós. O que não teve de gente se concentrando, exercitando a cabeça para achar um antídoto, para achar uma vacina, não está escrito. Todos os cientistas do mundo todo estavam ou estão empenhados neste antídoto, nesta vacina, para acabar com a pandemia. E quem não é cientista vai ter que aprender a ter paciência de esperar ela passar. Vai ter que ser resignado, porque não tem jeito mesmo. Vai ter paciência. Quando essa pandemia vai passar, quem sabe? E se a gente não sabe, a gente tem que fazer o quê? Então, se não sabe, tem que aguardar pacientemente e resignadamente ela passar. Quantos anos? Quantos meses? Quantos dias? Ninguém sabe. Só Deus. Enquanto isso, a gente tem que estar, logicamente, repetindo, paciente e resignado com a situação, porque não temos o que fazer, a não ser esperar. E essa espera nos dá o treino da resignação e da paciência, além de exercitar a nossa mente, né? Desenvolver o raciocínio. Continuando. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que são possíveis evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Então, a mensagem nos diz, entre outras coisas, de que quando nós estamos com um problema, por exemplo, uma doença, a gente precisa ir atrás do médico. Ou então, contactar uma pessoa que é da área que nós estamos passando, para que a situação melhore ou se seja sanada de uma vez. Então, é lógico que se a gente está doente, passando por uma dificuldade, que a gente peça ajuda de um profissional quando a coisa é material e de alguém místico ou que tenha conhecimento, ou seja lá o que for, uma religião, para a gente conversar e ele nos orientar o que nós devemos fazer. Por isso é que Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede, recebe. Então, como a gente está precisando de alguma coisa, com dificuldade em determinada situação, precisamos solicitar ajuda, porque assim a ajuda vem.
Lembram de André Luiz? Quem lembra de André Luiz? Nosso lar. Foi necessário André Luiz sofrer muito tempo no umbral para aprender a fazer uma prece com sentimento. E quando ele fez a prece com sentimento, imediatamente ele foi ajudado. Imediatamente. Então, a prece é um elemento que nos faz subir em nível vibracional. E quando a gente sobe em nível vibracional, a gente se liga mais aos espíritos superiores. E eles nos ajudarão da melhor forma possível. A prece tem esse quinhão. Fazer elevar o nosso mental. Fazer elevar a nossa vibração. Para que os espíritos tenham a condição de nos ajudar. Porque sem essa aproximação dos superiores, a gente não vai ter condição de receber a ajuda. Então, precisamos orar todo dia. Se possível, a todo momento. Quando eu falo orar sempre, todo momento, constantemente, eu estou falando de orar por atitudes, por pensamentos e por obras. Exemplo. O que nós estamos fazendo aqui no momento, hoje, agora, é uma reflexão sobre um livro da doutrina espírita. E esta reflexão sobre a doutrina espírita é um trabalho útil. E Kardec diz que toda ocupação útil é trabalho. A gente encontra essa resposta lá no livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho, remunerada ou não. E olha, se a gente faz um trabalho útil, nós estamos orando. Quando você está no seu trabalho profissional, se você gosta daquele trabalho, faz aquele trabalho com prazer, você está orando. Então, orar não é somente por palavras, mas por pensamento e por obras. Então, é muito fácil a gente estar constantemente orando, o dia todo orando. Porque quando nós não estamos trabalhando no setor profissional, nós estamos trabalhando no setor espiritual. Ou então, com os nossos familiares. Ou então, com os nossos amigos. Ou então, com os nossos vizinhos, etc, etc, etc. Temos oportunidade de trabalho e de oração o tempo todo. Repito, trabalho no bem. Trabalho no bem. Ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Continuando a leitura. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício.
não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, olha só, a gente não deve procurar sofrimento voluntário. É o que ele está dizendo aqui. Que os nossos sofrimentos devem ser em prol de algo positivo ou de alguém. Quer ver um exemplo? Por esses dias, ontem, hoje, anteontem, minha companheira estava falando uma coisa interessante, que uma pessoa em algum lugar, viu algumas pessoas de uma família se afogando. Essa pessoa foi lá, salvou parece que uma ou duas pessoas, tentou salvar o terceiro, se afogou e morreu. Ou seja, tem muito mérito no plano espiritual porque ele se sacrificou para salvar ou ajudar alguém. Esse é o nosso objetivo real. É o exemplo que Jesus nos deu. Se sacrificou por nós, como dizem as religiões. Não é verdade? Este é o objetivo. Na verdade, nós nos sacrificamos pela nossa família, não é verdade? Pois é. Nós nos sacrificamos pelo nosso trabalho, não é? Nós nos sacrificamos pelo nosso vizinho. E assim sucessivamente. É este o objetivo principal. Que nós ajudemos, mesmo que sejamos prejudicados por isso. Porque aquele que faz sofrimentos voluntários que não tem nenhum proveito para ninguém, nem para si mesmo, não é válido. De forma nenhuma. Muito bem. Alguma pergunta, alguma questão? Alguém quer comentar alguma coisa? Só eu falei muito hoje. Ival falou um pedacinho. Ficou tão bem, tá ótimo. Silvanilde e Marlúcia. Alguma pergunta? Está bem explicado, Rubinho. Bem explicado, muito bem. Texto bem... Um texto bem interessante para a gente comentar, né? Bem interessante. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar bem aqui, nesse parágrafo, para a próxima reunião, daqui a 15 dias, porque na sexta-feira que vem é sobre a Bíblia. Beleza? Muito bem. Eu só queria que alguém fizesse a precinha de encerramento, só para economizar aqui um pouquinho a garganta. Por favor, alguém se habilita? Faz aí, Val. Tô com saudade da tua prece, que ela é muito linda. Eu também acho, também acho. Ah, tá bom. Vamos lá, fechar nossos olhos. De olhos fechados. Querido Jesus, muito obrigado. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo cuidado, por nos trazer de volta, depois do trabalho, nossos lares, os nossos familiares que trabalharam, todos aqueles nossos vizinhos, que sabemos que já é uma vitória, Senhor, sairmos e voltarmos para casa com segurança. Nesse momento, Pai querido, que tivemos esse estudo da Tua Palavra, estudo que seja como lâmpada no nosso dia a dia, no nosso viver diário, que possamos depositar as nossas expectativas, a nossa fé, até os nossos desânimos nos Teus pés, sabendo que de tudo Tu és conhecedor
e, com certeza, irá, no bom tempo, no seu tempo, transformar mesmo as lágrimas em riso. Seja conosco, Senhor, seja com a nossa amiga Marluce e os demais que estão nos hospitais, que o Espírito Santo, o Espírito da saúde, possa fazer uma visita a cada um deles, restaurando a saúde, se assim for a sua vontade. Dê-nos uma boa noite, com sonos reparadores e um despertar bem, saudável, para começarmos um novo dia. É o que te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, assim pessoal. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana. E até na próxima sexta-feira. Que assim seja, Rubinho, para nós. Muita paz para todas vocês. Silvanilde, bota no grupo a nossa amiga, as melhoras dela, entendeu? Para a gente ir orando, acompanhando, tá bom? Tá bom. Obrigada. Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma noite de repouso. Todos nós. Boa noite. Amém. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.